Olá, curiosos! Boa noite, curioso! Boa noite, curiosa! Hoje é dia de matar a saudade de programas, de estrelas da televisão brasileira. E o Magalhães Júnior está aqui. Maga, eu não sei você, mas eu estou sendo parado na rua porque as pessoas dizem que nós formamos uma dupla muito afinada. Não, é verdade, Marcelo, verdade, né? Você faz a primeira voz, eu faço a segunda. Não é verdade isso. Vocês vão ver pela vinheta já. Vamos rodar. Muito bem, né? A gente começa com essa brincadeirazinha para apresentar o tema de hoje, porque algumas semanas atrás o Magalhães falou aqui dos grandes shows da televisão brasileira, né? E entre eles alguns musicais, obviamente. E hoje nós vamos voltar a falar dos musicais, não é isso, Maga? Mas a gente vai falar de uma outra forma, né, Marcelo? Porque a TV brasileira, na sua história, ela apresentou vários programas em que a música era o personagem principal. Nos anos 50, 60, nós tivemos, por exemplo, um programa chamado Hit Parade, Os Astros do Disco. Aí, nos anos 80, 90, um programa que eu sei que você gostava, Globo de Ouro. Opa! Né? É aquele que o Roberto Carlos ganhava toda semana, né? Sim, sim. Oi, o que eles Você tinha que tentar privilegiavam... adivinhar os outros 9, porque o primeiro lugar era Roberto Carlos. Não, e não precisava adivinhar a gravadora, era sempre som livre, né? Exatamente. Então, mas esses e alguns outros programas eram programas que tinham um ou mais apresentadores, mas que não estavam ligados diretamente à música. Esse era o problema. Então, hoje nós vamos recordar de programas musicais apresentados por gente da música, certo? Exatamente. Programas, Marcelo, que tinham a música como elemento principal, sempre tiveram espaço na grade horária da televisão brasileira. Eu vou citar aqui alguns, por exemplo, Marlene Meu Bem, 1955, na TV Record. Quem apresentava era a cantora Marlene, óbvio, né? Depois tem o Samba na Vila, em 1955, pela TV Record, apresentado pela Elisete Cardoso. Quando os Maestros se Encontram, TV Paulista, 1957. Não precisa falar quem é que apresentava, né? Uma cantora chamada Lana Bittencourt apresentava em 1958, na TV Paulista, um programa com o seu nome. Silvio Mazuca Convida. Era um programa de 1960, apresentado pela TV Cultura, comandado pelo maestro Silvio Mazuca. Nós já falamos do Silvio Mazuca aqui, quando fizemos um programa em que falávamos dos maestros. Uhum. Um programa muito legal, eu curti, eu ainda era criança, mas eu curti, chamado Programa da Juventude, com a Celi Campelo, 1959, na TV Record. Na mesma TV Record, 1960, Celi e Tony em Hi-Fi. E aí eu vou explicar por quê. Celi Campelo, Tony Campelo, dois irmãos. A Celi estourada nas paradas de sucesso com Banho de Lua, Estúpido Cupido, né? E Biquíni de bolinha amarelinha. Isso. E o Hi-Fi era porque o programa era patrocinado pelo Crush, né? E uma bebida que se usava Crush era chamada de Hi-Fi. Uhum. Em 1961, tinha um programa que eu particularmente não curtia muito naquela época, que era chamado Histórias que eu Canto. Embora, se você for ver numa das fotos que eu selecionei, quem produziu essa foto produziu errado, falava Histórias que eu Conto. Não, esse programa era feito pelo tenor Paulo Fortes, na TV Tupi. Ele contava histórias cantando, como se fosse uma opereta. Que legal.
não para a sua idade, mas na época, mas é legal. Na época era muito legal. Em 1963, Marcelo, tinha um programa chamado Encontro com Luiz Vieira. E o Luiz Vieira era um cantor, embora um cantor romântico também, mas que trazia muito da cultura nordestina para o seu programa. Um outro programa do qual nós já falamos muito aqui, várias vezes, Moacir Franco Show, programa comandado pelo Moacir Franco, um cantor sensacional, na TV Excelsior, mas também na TV Record, na Globo, no SBT, na Tupi, na Band, né? Aí já chegando ali na época dos programas jovens, Excelsior a Gogol, 1966, apresentado pelo Luiz Aguiar e o Gerry Adriani. Gerry Adriani, cantor. Luiz Aguiar era radialista, disc jockey, hoje seria DJ, né? E cantor também. Da mesma forma, na mesma TV Excelsior, em 1966, Juventude e Ternura, apresentado por um casal de cantores, Rosemary e Vanderlei Cardoso. Na TV Record, 1967, O Pequeno Mundo de Rony Von. Não precisa dizer quem é que apresentava. Né? Aí... Um programa do qual nós já falamos aqui, quando fizemos um programa só sobre ele, o Wilson Simonal, 1967, Vamos Embora. Marcelo, teve um programa, 1968, na TV Tupi, chamado Divino e Maravilhoso. Isso era o nome de uma música cantada pela Gal Costa. Uhum. E esse programa era apresentado já pelo pessoal da Tropicália, Gil, Caetano, Bethânia, Gal, Mutantes. Era um programa que fazia jus ao nome. E um programa que me é muito caro, porque eu trabalhei com ele, italianíssimo, na TV Bandeirantes, que era apresentado pelo maestro Agostinho Zácaro. Que legal, que lista maravilhosa. Que pena que já usaram esse nome Divino e Maravilhoso, né? Porque a gente podia fazer um programa nosso também, Divino e Maravilhoso. A gente pode mudar para Maravilhoso e Divino e estamos conversados. Ô, Maga, dá para saber qual foi o primeiro programa apresentado por um músico? Né? Nesse seu computador aí tem? Olha, pelo que eu pesquisei, Marcelo, pelo menos o primeiro programa que eu encontrei apresentado por um músico, ele era músico e cantor. Esse programa é de 1952, na TV Tupi, quando ainda era Canal 3, era Show com Robledo e seu conjunto. Esse Robledo era um tecladista e ele tinha um pequeno grupo de músicos e cantores. Logo na sequência, esse programa passa a se chamar Coisa de Louco. E eu posso saber por quê, Marcelo. Eu imagino por quê. Porque tinham dois cantores que faziam parte desse conjunto, de Robledo e seu conjunto, Odilon e Vadeco. Como eu falei lá em casa, sempre se assistiu muita TV, e eu assistia com minhas duas tias, e elas adoravam Odilon e Vadeco, não porque eles fossem bonitos, aliás, eles não eram nem muito bonitos, mas eles eram muito engraçados. E o Robledo também era um cara engraçado, então eu curtia muito esse programa por causa das piadas que eles contavam. Eles apresentavam música nos mais variados ritmos, principalmente ritmos estrangeiros, mas curtiam música nacional também, mas entre uma música e outro programa tinha 20 minutos, meia hora, eles faziam muita piada e eles eram muito engraçados. Então eu curti muito esse programa, claro que junto das minhas duas tias. Maga, pelo que você está dizendo, então, né, pela lista que você deu, as TVs sempre apostaram muito nesse tipo de programa, né? Ah, sim. Olha, eu separei 3 recortes de revista que eu tenho, só para se ter uma ideia de como era a coisa.
Num primeiro recorte, a gente vai poder ver que em 1957, 58, a TV Record apresenta na mesma programação João Dias, que era um cantor romântico, Inesita Barroso, dispensa apresentações, mas era uma cantora folclórica, William Fourneau, que daqui a pouco eu vou falar dele, mas ele era cantor, ele era imitador, e no final da programação, o Robledo, com o seu conjunto. Então, quer dizer, numa programação noturna de uma emissora, 4 programas musicais. Já numa outra tira de revista, nós temos Vozes em Close, apresentado pelo Silvio Mazuca, maestro Silvio Mazuca, aí a própria Inesita Barroso, novamente, e um programa chamado Rock and Roll, apresentado por Robledo e seu conjunto. E aí, Marcelo, eu peguei uma tira de uma outra revista, uns 7 dias na TV, de 1958, em que aí são 2 emissoras, né? São 2 emissoras diferentes. Na TV Paulista, Canal 5, nós temos Festival Roberto Luna. O Roberto Luna era um cantor romântico, cantava muito bolero. E quase no mesmo horário, aí na TV Record, nós tínhamos Maísa Matarazzo, um programa chamado Maísa Matarazzo, Maísa, cantora romântica, né? Então, dá para ver, por esse pequeno painel que eu mostrei, que as emissoras apostavam muito nos programas musicais apresentados por cantores, cantoras, músicos, musicistas. E pelo que você está contando, a minha sensação é que a escolha dos do nome do programa, de alguma forma, associava com o nome do músico também, né? Ah, sim. Por exemplo, Aguinaldo Raiol, né? Uhum. O Aguinaldo Raiol, ele surgiu para a televisão em 1957. E já no ano seguinte, em 1958, ele ganhava um programa, ele era novo, ele ganhava um programa Aguinaldo Raiol. Aí, logo depois, esse programa passou a se chamar Sonhos Musicais, os 2 programas apresentados pela TV Tupi. E isso não é característica só dos anos 50. Tanto é que em 1965, já na TV Record, aí um programa do qual nós já falamos aqui no Quem Te Viu, Quem Te Vê, o Aguinaldo Raiol volta a apresentar um programa que tinha também o seu nome, que era o Corte Raiol Show, na TV Record, que era ele juntamente com o comediante Renato Corte Real. Corte, do Renato Corte Real, Raiol, do Aguinaldo Raiol, Corte Raiol Show. Da mesma forma, Marcelo, a Ângela Maria tinha um programa com seu nome em 1957, 58, apresentado na TV Record. Então, era muito comum, nós vimos vários exemplos, associar o nome do programa ao nome do apresentador cantor, ou apresentadora cantora, apresentador maestro, enfim, daí por diante. O Mago, eu gosto sempre de pegar o teu lado, assim, o teu ponto de vista, né? Qual foi o primeiro desses programas musicais apresentados por gente da música que você curtiu, que você gostava de ver? Eu falei do Robledo e seu conjunto, mas eu não vi o Robledo e seu conjunto em 1952, Uhum. obviamente, porque eu nasci em 53, é só por isso. Ah! É um pequeno detalhe de data, É. né? Mas o primeiro programa que eu curti mesmo foi justamente de um cara chamado William Fourneau. Eu acho que pouca gente se lembra de William Fourneau, mas eu vou dizer o seguinte: William Fourneau foi um dos primeiros showmen, talvez o primeiro showman da televisão brasileira, né? Porque ele era músico, ele era cantor, ele era imitador,
ele era bailarino, apesar dos seus quase 130 quilos, e ele era, Marcelo, assobiador. Você consegue imaginar? Um cara que se apresentava na televisão assobiando as músicas. Ele era afinadíssimo assobiando. Não é por outro motivo que ele gravou vários discos. Naquele tempo, ainda os discos não eram em acetato, eram discos mais pesados, mas ele gravou assobiando com orquestra Tico-Tico no Fubá. E eu me lembro muito bem que ele gravou também, com orquestra, a Canção do Soldado. Uau! E eu quero também dizer, Sensacional. Marcelo, que eu aprendi a assobiar por causa do William Furneaux. Porque... Então manda o Tico-Tico no Fubá, Maga, vai. Não, eu não sou William Furneaux. Eu não sou sequer Maga Furneaux. Não, mas é porque assim, eu assobio o básico, né? Mas não dá para nem para chamar passarinho. Mas eu ficava vendo aquele cara assobiar. Ele era muito engraçado, ele também fazia muita piada. Ele era, como eu falei, era um one show man. E eu ficava vendo ele assobiar e ficava tentando. Embora eu visse muita gente assobiar, inclusive na minha casa, foi por causa do William Furneaux que eu aprendi a assobiar, porque me parece que teve um programa em que ele deu umas dicas de como é que se assobiava. Coisa de botar a língua no dente, fazer o biquinho e tal, etc. E quando eu consegui tirar o primeiro, né, assobiando, eu fui a criança mais feliz do mundo, pelo menos naquele dia. Que sensacional essa história. E você falou que ele era um cara engraçado, né? Que tinha uma certa dose de humor. Então, para você gostar do musical, ele tinha que estar associado ao humor, Maga? Não precisava, não. Tanto que tinha um grupo, naquele tempo se falava, não usava muito o termo grupo nem banda, né? Se falava muito conjunto. Era um conjunto gaúcho, chamado Conjunto Farroupilha. E eu curti muito esse programa que foi ao ar do final dos anos 50 até meados dos anos 60, tanto pela TV Record como pela TV Rio. E era um programa curto, como todos os programas musicais, programa ali de meia hora, mas eles não eram muito assim de humor, mas eles eram muito bem humorados. Talvez porque entre eles houvesse assim um casamento propriamente dito, porque um deles se chamava Tasso, que era casado com a Diná, que era irmã do Danilo, que era casado com a Estela Dalva, que era prima do Alfeu. Muito bom. Cara, estava tudo junto ali. Eles gravaram duas músicas que eu me lembro. Uma delas era Papai Walt Disney, que fez muito sucesso, que falava justamente dos principais personagens criados pelo Walt Disney, e a outra música era Negrinho do Pastoreio, que era uma música assim muito romântica, mas eles tinham um vocal maravilhoso. Eu ficava, mesmo criança, eu ficava ali apaixonado pelo vocal do Conjunto Farroupilha. O Maga, esses programas musicais assim da década de 1950, 1960, eles tinham vida longa ou eles acabavam logo? Teve alguns assim que avançavam pelas outras décadas? Como era essa questão do tempo dos programas? Olha, eu de avançar assim pelas décadas, o programa em si não, mas teve vários cantores e cantoras que apresentavam seus programas, e os programas duravam 6 meses, às vezes um ano, né? Mas teve gente da música
que apresentou o programa e foi por décadas. Eu acho que o nome mais emblemático é o da Inesita Barroso, né? Uhum. A inesquecível Inesita Barroso, ela foi contratada pela TV Record em 1952, mas o primeiro programa que ela apresentou foi em 1954, com o nome Inesita Barroso. E era um programa onde ela já apresentava música folclórica, música brasileira de raiz, né? Porque ela sempre pesquisou muito. Esse programa Inesita Barroso foi de 1954 a 58, quando ele muda o nome para De Canto a Canto do Brasil. Aliás, teve uma vez e ela parou uma época o programa, depois ela voltou nos anos 1960, ela voltou apresentando músicas, inclusive tem uma matéria que fala Inesita Bossa Nueva, né? Porque ela voltou apresentando música folclórica brasileira, mas também música folclórica latino-americana, né? E por que eu falei que a Inesita avançou pelas décadas? Porque ela ali no final dos anos 60, ela para de fazer TV e ela vai voltar no final dos anos 1970, apresentando o programa em que ela ficou lá por mais de, por mais de década, Viola Minha Viola, na TV Cultura, Uhum. Uhum. né? Ela começou apresentando esse programa junto com Moraes Sarmento, mas depois ela passou a apresentar sozinha e aí eu preciso contar um caso. Opa, opa, vamos lá. Porque uma das primeiras gravações, um dos primeiros sucessos da Inesita Barroso foi Lampião de Gás. Uhum. Mas quase na mesma época, ali final de 1958, 59, uma música chamada Marvada Pinga, Sim, que clássico. é clássico e a letra ela não era engraçada, né? Porque era uma música que falava de alguém que bebia muito, né? Mas no final, quando ela falava que ela ia embora de braço dado, mas de braço dado com dois soldados, né? E a gente cantava isso em coro na minha casa, né? É, quando meu pai vinha nos visitar, rapidamente falando, eu fui criado pelas minhas duas tias, porque minha mãe tinha morrido, meu pai tinha casado novamente e foi morar em Santos. Por isso que eu sou santista, né? Uhum. E quando ele vinha de Santos para nos visitar, ou a gente ia visitá-lo, quando ele ouvia essa música, Marvada Pinga, nós cantávamos em coro, né? E era muito engraçado, porque no final eu fui embora de braço dado com dois soldados, oi lá, né? E era uma farca de... Não, apesar da letra da música ser uma coisa triste, por causa da Marvada Pinga, mas a forma que a Inesita cantava passava uma coisa leve, a ponto de os responsáveis, e eram responsáveis mesmo, lá em casa, as duas eram muito responsáveis pela minha criação, elas não se importavam com o fato de uma criança cantar junto com elas a Marvada Pinga. Olha só. Ô, Maga, quem está acompanhando Quem Te Viu, Quem TV aí desde do começo, né? Quem não está pode assistir aos vídeos quando quiser. Estão todos guardadinhos no canal do YouTube do Guia dos Curiosos, só pegar playlists e assistir todos. Mas quem acompanha sabe que de vez em quando você faz revelações bombásticas aqui, dizendo que você namorou essa ou aquela artista sem que ela soubesse, né? No caso aí da música, né, desses programas musicais, teve alguma namorada sua aí também? Teve algumas, e para sorte delas, nenhuma soube, né? Uhum. Mas eu acho que a primeira de todas, assim, a que me chamou mais atenção, eu namorei com ela bastante tempo sem que ela soubesse, foi a Elis Regina, né?
A Elis, que começou comandando um programa que não tinha o seu nome. O programa chamava-se O Fino da Bossa. Uhum. De 1965, ele fica no ar até 1967. Inclusive, no final, ele mudou, ele já não era mais o Fino da Bossa, era apenas O Fino, mas ela apresentava junto com o Jair Rodrigues. E era muito legal, né? A Elisa era mais apresentadora do que o Jair, não é porque era minha namorada, não. Uhum. Mas o Jair era mais, assim, cabeça fresca e tal. A Elisa, apesar de começar a comandar esse programa com 20 anos, e era pela primeira vez que ela comandava um programa, ela sabia levar muito bem. Esse programa, e aqui tem um registro que eu faço questão de fazer, a maioria dos programas possuía um grupo musical quase fixo, ou pelo menos era fixo durante uma temporada. E o Fino da Bossa, ele tinha fixo 2 grupos musicais. O primeiro é um trio, um dos mais famosos trios de MPB que o Brasil apresentou, reconhecido internacionalmente, que era o Zimbo Trio. Uhum. O Zimbo Trio, ele acompanhou a Elis durante muito tempo, tanto no Fino da Bossa quanto em algumas gravações dos seus discos. E o outro grupo é o Quinteto Luiz Loy. O Luiz Loy, que era pianista, arranjador e, nossa, o Luiz Loy também acompanhou a Elis com o seu quinteto no Fino da Bossa e também em vários dos seus discos. E aqui fazer um registro especial para um coreógrafo americano chamado Lenny Dale, amigo pessoal da Elis, que foi por causa do Lenny Dale, que era coreógrafo, dançarino e também cantor, que a Elis soube se desenvolver ali no palco. Ela passou a ter uma presença cênica muito importante por causa do Lenny Dale, né? E a Elis, ela recebia muito bem todos os estilos em seu programa. Podia ser o Lupicínio Rodrigues, podia ser o Jorge Ben, podia ser um Caetano Veloso que estava começando, ou alguém que já era muito famoso, como, por exemplo, um Adoniran Barbosa. Adoniran, de quem é a saudosa maloca? Essa eu fiz. Eu fiz comigo mesmo. Ah, você fez com você. Eu tenho um convite meio maroto pra fazer pra você. Você quer ficar aqui no programa até o fim com a gente? Ficar mais aqui? Ficar aqui. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Por quê? Ô, Marcelo, você sabe que se eu não contar um caos, não sou Não eu. é você. Aí não é você. Você foi clonado. E nós já comentamos aqui no programa, quando falamos dos festivais nos anos 60, que começou a ter uma rixa, né, do pessoal da MPB com o pessoal da chamada Jovem Guarda, que trabalhava com guitarra, tal, etc. E um desses artistas que se dava com todo mundo era o Caetano Veloso, quando estava no início de carreira. Ele continuou se dando com todo mundo, mas no início de carreira ele trabalhava em várias vertentes, tanto que no Festival da Record de 1967, aquele famoso festival, nós já falamos desse festival aqui no Quem Te Viu, Quem Te Vê, por favor, você que não acompanhou, vai lá, como você costuma falar, é só procurar os festivais, você vai encontrar a gente falando dos festivais também da Record. Ele por causa da sua irmã Maria Bethânia, que, por incrível que pareça, ela que falou para ele, olha, eu não vou imitar a Bethânia, né? Pelo amor de Deus, nem o Caetano. Mas ela que deu um toque falando, Caetano, logo, logo,
o quente, que era o termo da época, vai ser a guitarra, né? Então ele começou a ouvir o rock, então, muito por causa da Bethânia. Uhum. E quando ele se apresentou no festival com uma banda argentina chamada Beach Boys, cantando Alegria, 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 ele estabeleceu ali uma, uma, uma dicotomia naquela galera ali presente, porque muitos aplaudiam e muitos vaiavam, né? E eu me lembro que, logo depois desse festival, o Caetano foi ao Fino da Bossa. E a Elis o apresentou, né? Ela falou, agora com vocês, Caetano Veloso. E quando ele entra, a grande maioria se curvava ao público antes de chegar no microfone. Ele foi muito vaiado, mas muito vaiado porque era, vamos dizer assim, entre aspas, um traidor, né? Era o cara que estava se bandeando para o lado do rock, para o lado da guitarra. E o que a Elis faz? Ela vai até o Caetano, pega na mão dele, porque o Caetano, nessa época, ele era muito envergonhado, e ela olha para o público, olha, se o olhar matasse, não ficava um vivo naquela plateia, né? E o olhar dela era como quem diz, vocês estão na minha casa. E aos poucos, aquela vaia vai se transformando em aplauso, até que vira uma ovação, e aí sim, a Elis sorri, leva o Caetano até o microfone, e aí o programa segue normal. Isso é uma coisa que eu não vou esquecer nunca. Que história, que história. Ô, Maga, você está contando histórias bonitas aí de sucessos, mas você sabe que eu tenho. Eu sou do contra, né? Tenho no meu DNA. Eu gosto também de saber, né? Se tinha algum desses programas musicais que você fala assim, nossa, tinha tudo para dar certo, né? Os apresentadores fazendo sucesso na música, e por algum motivo o programa fracassou. Tem algum caso assim? Tem. Obviamente, na televisão brasileira deve haver vários, mas tem um que vamos dizer assim, ficou muito marcado, né? Foi um programa apresentado pelo Chico Buarque de Holanda e pela Nara Leão. Por que ficou muito marcado? Porque o Chico e a Nara tinham vencido o Festival da Record de 1966 com a música A Banda. Uhum. Aliás, houve um empate, né? A banda ficou empatada com a música do Geraldo Vandré, Disparada, que foi cantada pelo Jair Rodrigues. Então, as duas ficaram empatadas em primeiro lugar. Então, a música A Banda soava muito forte para a dupla Chico Buarque e Nara Leão. E a TV Record resolveu, no ano seguinte, aproveitando ali a onda, inclusive, do Festival de 67, resolveu fazer um programa apresentado pelos dois, chamado Pra Ver a Banda Passar. Uia. Tinha tudo para dar certo, só que não, né? Por dois motivos. O Chico sempre foi um cara extremamente envergonhado na frente da câmera, e naquela época, então, para você arrancar uma frase inteira do Chico era difícil, né? E a Nara, o negócio dela era cantar, né? Era cantar e compor e também protestar, porque ela foi uma das primeiras cantoras a cantar música de protesto já em plena época da ditadura. A música Opinião, por exemplo, podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, mas eu não mudo de opinião. Era cantada por ela, né? É um marco da MPB. E o programa simplesmente não aconteceu porque os dois não tinham um termo que se usa muito hoje em dia, empatia, nem entre eles e nem com a câmera, né? Uhum. O Chico ainda, ele se saiu bem anos depois, quando em
1986, por aí, ele apresentou um programa na TV Globo, junto com o Caetano Veloso. O Sim, isso programa eu se lembro. chamava Chico e Caetano. Isso eu lembro. Né? E aí já estava mais velho, já estava mais descolado. O Caetano também já estava mais descolado. E foi um programa muito legal. Os dois apresentavam juntos, eventualmente se alternavam apresentando músicas, recebiam vários convidados, cantavam com os convidados, dividiam o palco com os convidados. Então, foi um programa que, vamos dizer assim, foi uma redenção do Chico Buarque em vista do fracasso do Pra Ver a Banda Passar, ali dos anos 60. Ô, Maga, só voltando num tema que você falou rapidamente, né, que às vezes você fala assim, esse programa eu não curtia, né? Porque você era adolescente ou criança, né? Na época você fala assim, nada a ver. E depois, com o tempo, né, mais maduro, aí agora um pesquisador, um especialista, você falou até que tinha um certo valor aquele programa. Teve alguma coisa assim? Teve vários, né? Porque eu não tenho a menor vergonha de falar, esse programa, eu apresento e falo do programa aqui, esse programa eu não curtia. Eu não posso enganar, né? Não posso enganar nem a mim, nem ninguém, né? Eu tenho que ser o mais transparente possível. E teve vários programas e um deles, ele surgiu praticamente na mesma época, foi um pouquinho depois do Fino da Bossa, da minha namorada Elis Regina. Né? Uhum. Esse programa, é que o nome era horrível. O nome era Bossa Saudade. Nossa! Não, o nome é complicado. Eu não vou nem fazer, eu não vou fazer nenhum tipo de comentário. Não dá. Não é Mas ele era apresentado por dois grandes nomes da música popular brasileira, mas que já eram veteranos, né? Elisete Cardoso e Ciro Monteiro. Elisete Cardoso era a personalíssima, que é como ela era conhecida. E o Ciro Monteiro era o Formigão, não sei por quê. Era algum apelido ali das quebradas do Rio de Janeiro, né? Mas era um programa em que havia espaço para os veteranos da música popular brasileira, né? Porque a bossa nova, a chamada MPB e a Jovem Guarda estavam dominando todas as mídias, né? A mídia impressa, a mídia escrita, impressa, a mídia falada e a mídia ouvida, que é o rádio, TV, jornal e revista. Então, como é que ficavam aqueles que tinham feito sucesso há mais tempo e que naquela época já eram veteranos? Então, havia um espaço para esse pessoal. Obviamente que eu, ali com meus 12, 13 anos, não curtia. Mas depois, quando eu fui começar a pesquisar música popular brasileira, começar a rememorar a história da televisão, eu vi que o Bal Saudade ele foi um programa muito importante, né? Justamente por abrir espaço para esse pessoal que não tinha mais espaço. E aqui uma curiosidade, Marcelo. Como eu falei, sempre havia um grupo musical que era mais ou menos fixo no programa. Sabe quem era fixo no programa Boa Saudade, apresentado pela Elisete Cardoso e pelo formigão Ciro Monteiro? Essa a menor ideia. Era o Reginaldo Caçulinha. Uia! Tá vendo? Agora, por que regional? Né? Porque nessa época era um pequeno grupo, o Caçulinha se apresentava tocando sanfona, tinha um zabumba, tinha um triângulo, tinha um pandeiro, se não me engano, tinha um afoxé e um violão. Então, era o que se chamava de um conjunto regional. Tinha o trio regional, que era zabumba, sanfona e triângulo, e tinha um conjunto regional. E o Caçulinha, só para não perder o registro, anos depois, também acabou tendo um programa seu.
né? Esse programa foi na TV Bandeirantes, 1987, 1988, Caçulinha Entre Amigos, em que ele apresentava algumas músicas ali, agora no seu teclado, e trazia vários convidados, alguns não eram de música, mas acabavam cantando, mas o programa era apresentado por um grande músico, um cara muito legal, o nosso Caçulinha. Ô, Maga, para a gente finalizar aquela perguntinha capciosa, né? De todos esses programas, programas musicais apresentados por gente de música, qual que era o seu preferido? Ele já foi citado aqui ao longo do programa? Já. E, bom, como eu falei, né? Nasci em 53. 1965, 66, ali de 12 para 13 anos, programa chamado Jovem Guarda. Uhum. Né? Eu não vou falar que o Jovem Guarda mudou a forma de apresentar programa, nada disso. Era um programa musical apresentado por um cantor, Roberto Carlos, né? Que estava estourado nas paradas de sucesso, co-apresentado pelo Erasmo Carlos e a Vanderleia, Sua namorada. Que foi uma namorada minha também, sem que ela soubesse, mas nunca a Elis soube disso e nunca a Vanderleia soube da Elis. Você fez muito bem. Fui muito discreto quanto a isso. Mas a Jovem Guarda, Marcelo, ela foi o programa que monopolizava a atenção nas tardes de domingo. Não é à toa que, em 1977, se não me engano, o Roberto Carlos gravou uma música chamada Jovens Tardes de Domingo, em que era quase que um agradecimento musical por todo aquele tempo que todos nós vivemos. Eles como músicos, como compositores, e nós como público, né? E esse programa tinha uma característica muito legal, principalmente no primeiro ano, 1965, lembrando que o Roberto Carlos tinha feito sucesso com uma música chamada Calhambeque. E nessa música ele ia encerrando, se despedindo, né? Bom, vocês me desculpem, mas agora eu vou me embora, porque tem muita gente querendo andar comigo no Calhambeque, tal, etc, etc. E ele terminava a Jovem Guarda mais ou menos dessa forma, agradecendo a presença do público, chamando para a semana que vem a Jovem Guarda no domingo e fazendo mais ou menos como ele fazia no final da música do Calhambeque, se despedindo ali do público. Vocês me desculpem, mas agora eu vou me embora. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado pelos aplausos. Até domingo, se Deus quiser, com mais um Jovem Guarda. Volta. Vai! Bom, e vocês me desculpem, mas agora nós vamos embora. Obrigado pela presença de todos, obrigado pelos aplausos. Bye! Bye. Não, sério, Maga, vamos embora. Ó, lembrando, em sábado tem o Olá Curioso das 10 ao meio-dia. Vou aproveitar, não vou perder esse gancho. Sábado tem o Olá Curioso das 10 ao meio-dia, sempre com um trecho do Quem Te Viu, Quem TV. Não esqueça de deixar o seu like aqui, o seu comentário, tudo isso é muito importante para o engajamento do programa. Se você não está inscrito ainda, por favor, se inscreva. E se você perdeu algum dos 60 outros episódios do Quem Te Viu, Quem TV, você encontra todos eles na nossa playlist. Está aqui no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. Playlists, procura o Quem Te Viu, Quem TV e dá para acompanhar todos. E a semana que vem, talvez a gente mude o nome do programa para Maravilhoso e Divino, né, que é uma ideia que a gente curtiu aqui no programa. Apareceu agora, né, Marcelo? Certo? Certo. Você quer terminar como Roberto Carlos aqui? Sim, vai. Vocês me desculpem, mas nós temos que ir embora. Obrigado pela presença de todos. Obrigado pelos aplausos. Bye! 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 Bye!